Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Vamos tratar hoje do tema inquérito policial. Vou iniciar a apresentação dos slides aqui, que facilitam bastante o acompanhamento e vão ilustrando toda a apresentação. Ok? Então vamos lá. Para iniciar o tratamento da matéria, eu trago aqui dois conceitos de inquérito policial para que, a partir desses conceitos, a gente comece a desenvolver todo o conteúdo. Então, num conceito que eu colocaria como uma doutrina mais tradicional, do professor Júlio Fabrini Mirabete, saudoso Júlio Fabrini Mirabete, o inquérito policial é todo procedimento policial, e aqui eu acrescento administrativo, destinado a reunir os elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal e de sua autoria. Na sequência, uma espécie de conceito da obra do professor Auli Lopes Júnior, que trata já sob uma ótica um pouco diferente o inquérito policial. Trata-se de um modelo de investigação preliminar policial, de modo que a Polícia Judiciária leva a cabo o inquérito policial com autonomia e controle, contudo, depende da intervenção judicial para a adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais. Bom, falamos então a respeito de algumas características destas duas conceituações. Na primeira apresentada, do Júlio Fabrini Mirabete, nós temos aqui a essência da conceituação de inquérito policial, que é a sua característica de procedimento administrativo policial e o seu objetivo de reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal e sua autoria. Isso é quase que um conceito, digamos, de conhecimento público, né? Que o inquérito policial serve para verificar, para averiguar a ocorrência de um delito, é algo que pode ser colocado como de conhecimento público. O professor Auli Lopes Júnior já traz algumas informações interessantes. Primeiro, classifica o inquérito policial como um modelo de investigação preliminar policial. Então, nós podemos, a partir disso, diferenciar os modelos de investigação que ficam exclusivamente a cargo do Ministério Público. Alguns países, alguns países da Europa e alguns países da América Latina têm esse modelo de investigação preliminar, sempre a cargo do Ministério Público. Há ainda o modelo de investigação pelo juiz de instrução, em que um juiz se coloca como inquisidor, vai em busca da comprovação da ocorrência do delito, para que numa fase seguinte haja o julgamento, e o modelo de investigação policial, que é o modelo adotado entre nós. Então, o inquérito é a característica do modelo de investigação preliminar policial. Ele é o modelo previsto no Código de Processo Penal como regra para apuração e é feito pela Polícia Judiciária. Duas coisas que são muito importantes. O inquérito ele não é obrigatório, ou seja, uma ação penal pode ser iniciada sem que haja prévio inquérito, certo? Basta que haja lá os elementos de convicção que possam amparar a formação da peça acusatória e que permitam que o juiz receba. Isso a gente vai analisar quando tratar de ação penal. E além de não ser obrigatório, ele não é o único previsto na nossa legislação. Nós temos outras formas de investigação, como as famosas comissões parlamentares, É muito comum, se tornou muito comum, sob a égide da Constituição de 1988, as comissões parlamentares de inquérito, as comissões formadas na Câmara, no Senado e até comissões mistas para investigar fatos e, ao investigar, se for apurada a prática de uma infração penal e a sua autoria, a ação penal pode ter início com aquelas informações lá obtidas através das comissões parlamentares de inquérito. Além disso, após alguma divergência doutrinária a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que o inquérito, ou melhor, que a investigação pode ser patrocinada diretamente pelo Ministério Público.
Então, o Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público Estadual e Distrital, eles podem organizar-se internamente como forma de investigação. E isso tem sido comum, inclusive, né? Os Ministérios Públicos Estaduais têm uma organização, vários deles, que se chama GAECO, que são promotorias especializadas na investigação de determinados delitos, né? E são muito atuantes, inclusive. Além disso, nós temos a possibilidade de que o inquérito civil, né, que é uma previsão legal também de competência do Ministério Público, acabe apurando a prática de infração penal, e aí não haverá qualquer inconveniente de que essas peças sejam utilizadas efetivamente para dar início à ação penal. Então, especialmente em relação à questão do modelo de investigação, é interessante pontuar que o modelo preferencial, que o modelo ordinário previsto pelo processo penal brasileiro é o modelo policial, com inquérito policial a cargo da Polícia Judiciária, né, a Polícia Civil e a Polícia Federal, sem que isso torne o inquérito obrigatório e sem que haja exclusão de outros meios de investigação, certo? Ainda em relação a esta conceituação, é interessante a menção à necessária intervenção judicial para a adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais, ok? E aqui eu entro nas duas observações que eu acrescentei à parte de conceituação do inquérito. A primeira delas, inquérito não se sujeita à declaração de nulidade. Vejam, por que eu acrescentei ali na definição do Mirabete que se trata de um procedimento policial administrativo? Para deixar claro isso, não se trata de procedimento judicial, portanto não há que se falar em nulidade, né? Os atos do inquérito, eles não têm forma definida, e ainda que haja algumas informações a respeito da forma como os atos devem ser praticados, nós vamos ver lá na frente que há uma série de atos que devem ser praticados no inquérito policial, esses atos não estão sujeitos à nulidade. Por quê? Porque não há um rigor em relação à sua forma, né? A nulidade é uma característica do ato processual, tá? Do ato que tem na sua forma a garantia da instrumentalização daquela conduta. O processo é instrumento de realização do direito material e, em função disso, os atos processuais têm uma forma para ser praticado para que se verifique se eles alcançaram ou não aquele objetivo. Tá certo? No caso do inquérito policial, não há essa possibilidade. Então, não existe nenhuma medida que possa ser praticada para se declarar a nulidade de um ato praticado em inquérito policial. Ok, isso não significa que valha tudo. Isso não significa que o inquérito policial é algo que está acima da lei. Pelo contrário, se ele, de um lado, não está sujeito à declaração de nulidade, que é uma característica dos atos processuais, né, ele está sujeito à aferição da justa causa, né? Então, quando se diz que o inquérito policial está sujeito à aferição de justa causa, nós já abrimos a possibilidade, por exemplo, de se falar em trancamento de inquérito policial. É possível que, por meio, especialmente de uma ordem de habeas corpus, se tranque um inquérito policial quando ele não tem justa causa. Ou seja, quando se verifica que o inquérito policial está sendo utilizado, está sendo levado a efeito, sem que haja os elementos mínimos que possam conduzir à possibilidade de um acontecimento de um crime. Okay? Então, a justa causa seriam aqueles elementos mínimos que permitam que a atividade policial se volte a investigar um fato e, especialmente, uma pessoa. Afinal de contas, quem vai poder se voltar contra essa investigação para verificação de justa causa é alguém que seja investigado. Tá? Tudo isso vai ser melhor aclarado na sequência da nossa apresentação. Bom, passada essa primeira introdução, falemos a respeito do objeto do inquérito policial, né? O inquérito policial, ele tem um caminho a ser seguido e ele busca uma determinada finalidade.
Então, o que é que se busca por meio do inquérito policial? Se busca apurar o chamado fumus comice delicti, a fumaça do cometimento de um delito, né? Em direito, nós somos acostumados a tratar da fumaça do bom direito. E aqui é preciso fazer um contraponto. Nós não podemos falar em inquérito policial como busca da fumaça do bom direito, porque o cometimento de uma infração penal nunca vai ser fumaça de bom direito, né? Então, nós temos aqui, efetivamente, a busca da fumaça do cometimento de um delito. E a palavra fumaça aqui, ela tem um sentido muito especial, que é o de deixar claro que nós estamos falando de uma probabilidade. Nós não estamos falando em certeza. Inquérito policial não busca certeza. Inquérito policial busca a probabilidade. Ele busca a formação da opinio delicti. O que é a opinio delicti? A opinião de que houve um delito, né? Traduzindo vulgarmente aqui a expressão latina, a formação da convicção de quem detém o poder de movimentar o judiciário para que, dadas as características do processo, chegando-se a uma certeza processualmente alcançável, seja possível a imposição da pena. Então, a opinio delicti é a convicção que o titular da pretensão acusatória forma, que permite que ele deduza aquela pretensão em uma peça acusatória e a apresente perante o judiciário, né? Essa formulação pareceu ter ficado um tanto quanto formalista demais, né? Então vamos transformar isso em algo mais simples. É a formação da opinião positiva, seja no promotor, né, titular da ação penal pública, seja no ofendido, titular da ação penal privada ou querelante, de que houve sim um delito e de que é possível se atestar a sua autoria. Então é uma opinião preliminar, é uma opinião baseada em probabilidade e ela é amparada por quê? Pelo fumus comice delicti. Então esta opinião vem amparada pelos elementos colhidos na fase de inquérito policial para que se apresente ela judicialmente e que já em juízo, aí sim se produzam as provas que poderão ou não chegar a um juízo de certeza, ok? Então, nós partimos de uma probabilidade para tentar chegar numa certeza que seria o necessário para um julgamento positivo, para uma condenação em sede de direito penal. Pontuado, então, que o objetivo do inquérito policial é, através do conhecimento da suposta prática de um delito, buscar a fumaça do cometimento desse delito para formar a opinião do acusador, ele é dotado de algumas características, né, que são elas. O procedimento do inquérito policial é escrito, né? Quando nós tratamos dos princípios processuais, nós falamos da característica da oralidade do processo, né? Eu disse para vocês que a oralidade era uma característica que se colocava como uma reação aos procedimentos escritos e secretos inquisitivos. Então vejam que no inquérito a gente adota o modelo inquisitivo, né? O procedimento é escrito, né, como regra. O artigo 9º do Código de Processo Penal deixa claro. Por quê? Porque ele não vai se esgotar no procedimento, né? É preciso que haja registro daquilo que foi feito no inquérito policial para que haja consulta, para que haja eventualmente até o acesso daquilo no momento adequado para produção de provas no processo. Então o procedimento todo vai ficar registrado. É lógico que quando se fala em procedimento escrito hoje em dia, a gente tem que fazer as devidas ressalvas em relação às possibilidades tecnológicas, que são muitas, né? Não vejo nenhum problema em que um depoimento seja gravado e fique registrado, né? O escrito, na verdade, tem a ver com o registro dos atos para uma consulta posterior. Mas, em regra, nós vamos ter lá aqueles autos com o registro de todas as diligências que foram praticadas. Há também a menção de que o inquérito é sigiloso, né? E aqui nós precisamos fazer as devidas ressalvas, né? O sigilo do inquérito é uma garantia que é colocada tanto a bem
de uma boa investigação, tá certo? Como até mesmo a bem das pessoas envolvidas, como a proteção das pessoas envolvidas. Então, aqui a questão do sigilo do inquérito precisa ser muito bem entendida. Primeiro, nós temos, por conta da lei que estabelece o Estatuto da Advocacia e por conta, inclusive, de determinação do Supremo Tribunal Federal, que o investigado deve ter acesso, especialmente através do seu advogado, a todos os atos documentados no inquérito. Então, veja, o procedimento é escrito, e a partir do momento que a autoridade policial transfere para o papel, transfere para o procedimento aquela diligência, e ela está registrada, ela fica acessível ao investigado, certo? Então, todas as peças já escritas são de acesso do investigado. Então, o que a polícia pode fazer quando não há interesse, por exemplo, que o investigado saiba de uma determinada diligência que está sendo praticada ou que está para ser praticada? Basta que ele não inclua no inquérito, né? O inquérito, ele, como eu disse para vocês, ele não tem a possibilidade da verificação de uma nulidade. Ou seja, o inquérito ele não tem uma sequência de atos previamente definidas e que uma inversão de atos possa, por exemplo, fazer com que parte da investigação fique imprestável. Então, não há problema nenhum que a autoridade policial, por exemplo, mantenha em sigilo, ou seja, mantenha fora dos autos do inquérito, uma investigação que está sendo feita para levantar o paradeiro de uma determinada testemunha. Certo? E aí, ele não vai precisar colocar lá nos autos que está diligenciando para localizar a testemunha fulano de tal que será ouvida. Agora, a partir do momento que essa testemunha é ouvida, isso é documentado nos autos de inquérito, fica acessível ao investigado. Esta é uma questão importante a ser pontuada. A autoridade policial tem os meios para garantir o sigilo de determinados atos, mas ela não pode, por exemplo, se recusar a entregar para o advogado do investigado as peças que já estão documentadas. Então, esta é a forma do sigilo do inquérito policial atualmente. Oficialidade do inquérito policial. É atividade investigatória feita por órgãos oficiais. Nós não temos formalmente no Brasil a investigação conduzida, por exemplo, pelo acusado. Nós não temos isso formalizado como em algumas outras legislações é possível. Nós temos aí a possibilidade, como a gente vai ver na sequência, do investigado até sugerir ou requerer a realização de determinadas diligências e, evidentemente, que o investigado pode levantar documentos, pode levantar testemunhas, mas ele não vai participar efetivamente da investigação, né? Essa investigação é feita de forma oficial por órgãos oficiais, né? E essa oficialidade ela é complementada pela autoritariedade, ou seja, o inquérito policial é presidido obrigatoriamente pela autoridade pública, que no caso, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, é o delegado de Polícia Civil ou o delegado federal, tá certo? Essas são as autoridades que presidem o inquérito policial. É a essas autoridades, por exemplo, que devem ser endereçados todos os requerimentos relacionados à abertura e andamento de inquérito policial. São essas autoridades que vão conduzir o inquérito, determinar as diligências e, ao final do inquérito, relatar o inquérito, ou seja, descrever através de uma peça própria escrita o que eles apuraram e quais as conclusões que eventualmente se alcançaram com essa apuração. Ok? Seguindo, oficiosidade. Vejam, a ideia de que o inquérito é conduzido pela autoridade implica em aceitação da legalidade desse ato, ou seja, implica na aceitação da regulamentação legal desta investigação. E é preciso que se pontue também um princípio reitor do processo penal brasileiro, que é o princípio da obrigatoriedade da ação penal, certo? Então, nós já vamos adiantar para vocês, não estamos ainda estudando a ação penal, será o nosso próximo tópico,
Mas vamos adiantar que a ação penal, ela se subdivide em 3 espécies, digamos assim. Ação penal pública incondicionada, ou ação penal pública propriamente dita, que são aquelas em que o interesse público se sobrepõe, inclusive ao interesse do ofendido, certo? Então, são aqueles crimes considerados mais graves do ponto de vista da convivência social. Então, são ações penais públicas incondicionadas, ou seja, chegou ao conhecimento da autoridade policial, a autoridade policial atua sem qualquer interferência do ofendido. Chegando ao conhecimento do titular da ação penal pública, que é o Ministério Público, conhecimento do fato, ele oferece a denúncia também sem qualquer interferência do ofendido. Depois nós vamos ter 2 outras espécies onde essa obrigatoriedade comporta alguma espécie de mitigação. A primeira delas, ação penal pública condicionada. Vejam, continua sendo ação penal pública, porém, a atuação dos órgãos públicos está condicionada. Essa condição impõe que o ofendido represente para as autoridades públicas para que elas possam atuar. Então, vejam, ação penal pública incondicionada, a autoridade pública tem conhecimento, atua de ofício, seja o delegado de polícia no que diz respeito à instauração e condução do inquérito policial, seja o Ministério Público no que diz respeito ao oferecimento da denúncia e acompanhamento até os ulteriores termos, certo? Na ação penal pública condicionada, também o inquérito policial existirá, também haverá atuação da polícia, também haverá a denúncia, porém, há a necessidade de que o ofendido represente. Aqui existe uma mitigação da obrigatoriedade, porque a legislação entende, o legislador entendeu, que em determinados delitos, embora haja interesse público na apuração e na eventual imposição de pena, a palavra do ofendido, o interesse do ofendido é importante. Então, elas são condicionadas à representação do ofendido. Então, o ofendido vai até a delegacia e representa, né? Vamos tratar aqui da lesão corporal de natureza leve, por exemplo, desde que não tenha sido praticada no âmbito das relações domésticas, porque aí não se aplica o condicionamento, aí vai ser sempre ação penal pública incondicionada, mas nesse caso, o sujeito tem o poder de representar ou não. É importante que se diga que a representação ela não tem uma forma estabelecida em lei, então é possível dizer que se a vítima da lesão corporal leve comparece até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, evidentemente que ele está representando a respeito disso. Na prática, o que vai acontecer é que ao formular o boletim de ocorrência, a pessoa que lá estiver lavrando essa ocorrência vai questionar ele: o senhor quer representar contra o agressor? O senhor quer que haja um inquérito policial para eventualmente haver uma ação penal? E aí, ele dizendo sim, aquilo vai adiante. E por fim, nós temos a mitigação maior, que é a ação penal privada, né? A ação penal privada já é uma situação em que a legislação entende que o interesse é muito mais do ofendido do que do Estado. E, portanto, coloca-se nas mãos do ofendido o poder de perseguir penalmente o ofensor. Então, a persecução penal, que é toda atividade voltada a materializar a imposição de uma pena prevista num tipo penal incriminador, passa a estar nas mãos do ofendido. Isso não significa que não possa haver um inquérito policial, mas para que a autoridade policial investigue uma ação penal privada, um crime que é movido por ação penal privada, ela precisa de um requerimento da vítima, né? É diferente de uma representação, porque a representação é uma mera autorização. Já o requerimento é uma manifestação de vontade. Eu quero que haja uma investigação para que eu, se for o caso, proponha a queixa-crime, que é a peça que dá margem à ação penal privada, tá certo?
para que não fiquem abertos. Nós temos ainda, em relação à mitigação da obrigatoriedade da ação penal, as formas de transação penal do Juizado Especial Criminal, e nós temos, inclusive, aquele novo instituto, que é um acordo de não persecução penal, e essas coisas todas nós vamos estudar oportunamente, certo? Agora a gente está falando aqui das condicionantes, das características do inquérito policial. Então vamos adiante. Indisponibilidade. Após a sua instauração, não pode ser arquivado pela autoridade policial. O artigo 17 do Código de Processo Penal é expresso nesse sentido. Vejam, a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso, daqui a pouco a gente vai ver como isso ocorre, instaura o inquérito policial. Uma vez instaurado o inquérito, seja por portaria, seja por auto de prisão em flagrante, esse inquérito vai chegar ao final. Ele vai chegar ao final e vai haver um relatório. Esse relatório pode até ser no sentido de que não se constatou a ocorrência de qualquer delito. Não há problema nenhum nisso. Isso é perfeitamente possível. Porém, ele vai chegar até o seu final. A autoridade policial não pode dispor do inquérito policial. Essa é a questão. A autoridade policial pode não instaurar o inquérito policial tomando conhecimento do fato? Sim, a autoridade policial pode entender que não se verifica naquela hipótese a ocorrência de uma infração penal e arquivar o comunicado que chegou até ele, arquivar a denúncia que chegou até ele, arquivar a notícia-crime que chegou até ele. Ou seja, ele vai, através de um despacho fundamentado, dizer que não verifica ali a possibilidade da ocorrência de uma infração penal. Então, vejam, agora há pouco eu disse para vocês que o que se busca com o inquérito policial é a probabilidade da ocorrência de uma infração penal. Ou seja, apurados os elementos que me permitam concluir pela probabilidade da ocorrência de uma infração penal, forma-se a opinio delicti e o titular da pretensão, Ministério Público ou ofendido, propõe a denúncia ou a queixa-crime. Para chegar nessa probabilidade, a autoridade policial parte da possibilidade. Né? A possibilidade é ainda mais precária, mais inicial do que a probabilidade. Então, a possibilidade é a verificação de que aquela notícia de fato pode ser verdadeira, no primeiro momento. Tá? Então, vejam, se a autoridade policial recebe uma notícia de que num determinado local está ocorrendo, por exemplo, a venda de substância entorpecente, tráfico de drogas. E ele vai até o local, investiga e verifica que não há qualquer indício de que isso seja verdade, que não há qualquer elemento mínimo que lhe permita iniciar uma investigação. Ele vai deixar de instaurar o inquérito policial, porque ele não vai ter verificado ali sequer a possibilidade da ocorrência. A partir do momento que o inquérito está instaurado, por outro lado, ele precisa chegar a ter, certo? Uma outra característica, o inquérito policial ele é inquisitório. Então eu disse aqui para vocês lá no início, procedimento escrito, sigiloso e inquisitório, né? Inquisitivo, se assim preferirem. Ou seja, a ideia é que no inquérito não há contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque no inquérito não se produz prova. No inquérito não se almeja a certeza. No inquérito se almeja a probabilidade. Então vamos aqui. O professor Aurílio Lopes Júnior fala bem disso. Nós partimos da possibilidade, é a possibilidade que faz com que a autoridade policial instaure o inquérito, tá certo? A possibilidade do crime vem da notícia do crime, por qualquer forma, ou da prisão em flagrante. A partir daí nasce o inquérito, porque existe a possibilidade da ocorrência de uma infração penal. A partir dessa possibilidade, o que se busca no inquérito é chegar à probabilidade. E essa busca, que parte da possibilidade, caminha para a probabilidade, é feita de forma discricionária inquisitiva, sem contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque aqui nós estamos buscando simplesmente a fumaça do cometimento do delito.
Aqui vai se buscar elementos mínimos que sugiram que houve uma infração penal e quem é o seu autor. Tá? A certeza vai ser buscada, se for o caso, no processo. Então, se a gente pensar numa linha do tempo, nós temos possibilidade. Havendo possibilidade, inquérito policial, investigação preliminar. Chegando à probabilidade, encerra-se o inquérito e, com a probabilidade, ingressa-se em juízo. Se houver de fato a probabilidade, o juiz vai receber a denúncia ou queixa, vai levar adiante. Ao final, para que haja condenação, é preciso ter a certeza. Então, a certeza é atributo de provas produzidas mediante contraditório, mediante ampla defesa, em ambiente judicial. A probabilidade é fruto de elementos discricionários inquisitivos produzidos no inquérito policial sem contraditório e sem ampla defesa. Dito isso, vamos às ressalvas. O artigo 14 do Código de Processo Penal prevê que o ofendido e até mesmo a vítima podem requerer diligências para o delegado. Então, vejam, tanto a vítima como o investigado, eles têm interesse na solução do inquérito, certo? Então, eles podem propor diligências. Então, eles podem chegar e dizer assim, olha, é preciso ouvir fulano de tal, ele é uma testemunha fundamental, é preciso verificar tal endereço, que lá pode estar o objeto do crime, lá pode estar os apetrechos usados para a prática do crime. Então, isso é perfeitamente possível. Porém, a autoridade policial não é obrigada a praticar essas diligências. Não existe aqui direito à produção de provas, né? Não existe ampla defesa e não existe contraditório, então, obviamente, não existe obrigatoriedade de cumprimento daquilo que foi proposto pelas partes, certo? O pacote anticrime introduziu um artigo 14A no Código de Processo Penal, que trata da obrigatoriedade de contraditório de defesa nos inquéritos que envolvam servidores vinculados às polícias federal, rodoviária federal, às polícias civis dos estados e do Distrito Federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares também dos estados e Distrito Federal, além das polícias penais, né? As polícias penais são os agentes penitenciários, né, que foram incluídos nesta categoria de polícia agora. Então, os agentes penais agora são policiais penais e, portanto, aí fazem jus aos benefícios e às responsabilidades que são conferidas aos policiais. Sempre que houver uma investigação por ato destes servidores que diga respeito ao uso, isso é o texto expresso, tá, do artigo 14A, uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada. Sempre que houver o início de um inquérito para verificar a atuação de servidores de uma dessas corporações por uso de força letal praticados no exercício profissional, ainda que de forma consumada, haverá a necessidade de comunicar esse servidor para que ele providencie um defensor, para que ele providencie alguém que vai acompanhar e que vai efetivamente praticar até lá o contraditório ali. Caso ele não faça, caso ele não tome essa providência, a instituição a qual ele faz parte ou fazia parte à época do fato, mesmo se ele já não seja mais membro dessa corporação, deve providenciar. E aí, obviamente, que vai haver a interferência, seja da defensoria, seja de algum convênio, ou até mesmo, eventualmente, essas instituições podem, né, a partir disso, formar instrumentos próprios para a defesa dos seus membros. Ou seja, passa aí a haver uma diferença do inquérito policial para o cidadão comum e para os policiais, de forma que esses policiais possam acompanhar o inquérito e interferir nesse inquérito de forma direta, ok? Por fim, a última característica, já até falei dela, é a questão da discricionariedade, ou seja, as diligências requeridas pelo investigado podem ser indeferidas. Vejam, o fato do policial ter direito à participação também não me parece impor à autoridade policial que ela seja obrigada a praticar as diligências. Vejam, o juiz não é obrigado a acatar todo o requerimento de prova, né? Tudo isso tem limite. O próprio direito à produção de provas, ele tem limite. Costuma-se dizer o seguinte:
diligências impertinentes, protelatórias e desnecessárias, excessivas, né? Ouvir 20 testemunhas, se você tem 10 testemunhas que já atestaram sobre aquele fato, ou seja, desnecessárias, provas impertinentes, provas protelatórias e provas desnecessárias não precisam ser produzidas. Então, isso vai, obviamente, também para o inquérito policial. Mas há que se fazer o registro de que, na lei que acabou ganhando o nome de pacote anticrime, foi criada essa figura, né, da possibilidade de contraditório pelo policial. Prazos no inquérito policial. Eu trago aqui para vocês a regra do Código de Processo Penal e alguns prazos especiais para deixar muito claro que não há qualquer dificuldade, qualquer impossibilidade de uma lei vir e mudar um prazo e criar um prazo específico para outro tipo de situação. Então, a regra no Código de Processo Penal: indiciado preso 10 dias, tá certo? Lá no artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, se o indiciado estiver preso, o delegado de polícia deve concluir o inquérito em 10 dias. Esse prazo é um prazo que não impede, por exemplo, que haja oferecimento da denúncia se ele não for cumprido. Tá? A regra, a ideia desse prazo é interferir na prisão. Ou seja, você, uma vez que prende provisoriamente uma pessoa, teria que cumprir esses prazos sob pena de ter que relaxar essa prisão. Isso foi bastante alterado ao longo do tempo por conta da impossibilidade da manutenção do sujeito preso só por conta de prisão em flagrante. Tá? Então, é um prazo que deve ser cumprido, não havendo cumprimento do prazo, não significa que não vai poder haver a denúncia. Acho que, por hora, é interessante apenas que vocês, é suficiente que vocês entendam isso. O prazo é de 10 dias, se ele não for cumprido, não significa que o Ministério Público não vai poder denunciar depois, ou que o ofendido não vai poder denunciar depois. Eventualmente, a autoridade policial pode até ter que se justificar pelo não cumprimento do prazo, certo? Indiciado solto, prazo de 30 dias podendo ser prorrogado, ou seja, é muito comum que o inquérito vá até o Ministério Público, porém, com um pedido de prorrogação de prazo. A autoridade policial informa que não conseguiu praticar todos os atos que seriam necessários naquele prazo e pede a prorrogação do prazo. Também há a possibilidade de que, mesmo o inquérito sendo, no entendimento da autoridade policial, concluído, o representante do Ministério Público entenda que há necessidade de prática de outros atos e solicite a devolução para complementação. Certo? Então, a questão do prazo é uma questão mais formal e eu trago aqui apenas a título de conhecimento alguns prazos especiais que estão previstos na legislação esparsa. Então, por exemplo, no caso da Polícia Federal, 15 dias estando o indiciado preso e podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Altera-se, então, lá aquele prazo de 10 dias. Né? Crimes contra a economia popular, 10 dias estando o indiciado preso ou solto. Lei de drogas, 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 se estiver solto. Um prazo bem maior. Né? Inquéritos militares, né, que não vão sequer ser julgados pelo Código de Processo Penal. 20 dias se o indiciado estiver preso e 40 prorrogáveis por mais 20 se estiver solto. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que a questão do prazo é uma questão, eu diria, um tanto quanto aleatória. Né? Nós temos aí uma sequência de legislações esparsas que vão alterando e que vão criando os prazos próprios. A ressalva que eu faço aqui para vocês é a seguinte: isso é muito importante para quem se prepara para concurso. Né? Então, assim, se eu vou fazer um concurso para a Polícia Federal, evidentemente que eu tenho que conhecer as regras da Polícia Federal. Né? E até é desnecessário dizer isso, mas, assim, por mais desnecessário que seja, não custa lembrar, né, que as especificidades do direito vão interessar a cada um na medida lá das suas necessidades propriamente ditas, ok? Seguindo, como é que se instaura o inquérito policial? Como é que se inicia o inquérito policial? Bom, nós já falamos aqui da ideia da possibilidade de ocorrência do crime, né? Então, essa é a ideia que vai dar margem ao início do inquérito policial.
O inquérito policial, em regra, se inicia por portaria. A portaria do delegado inicia o inquérito policial. Quando é que ele, de fato, elabora essa portaria? Quando ele toma conhecimento da possibilidade da ocorrência de um crime. Né? Vocês lembram que na semana passada nós tratamos da notícia crimes, né? Da notícia crimes e das formas como ela acontece. Então, elas vão ser basicamente aquelas que vão permitir que a autoridade policial tome conhecimento da possibilidade de ocorrência do crime, tá certo? E instaure um inquérito policial. Renato, mas espera aí. E se a autoridade policial chega lá e se depara com a vítima morta, né? Depois de ter sofrido lá vários disparos de arma de fogo, e aí claramente vítima de uma morte provocada pelas lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo. Não é só possibilidade, né? Tem 10 testemunhas presenciais lá que viram um sujeito disparando contra a vítima que caiu morta. Aí nós não estaremos falando de possibilidade? É evidente que, nesse caso, a gente teria, né, um juízo muito mais certo. Porém, o inquérito policial ele não se presta a buscar a certeza de nada. Ele se presta a buscar a probabilidade da ocorrência do crime. Então, entre a possibilidade que sujeita à instauração do inquérito e uma certeza, digamos assim, no sentido de conhecimento do fato, não há diferença. Tá? Então, não se trata, por exemplo, de menosprezar a atividade policial. Ao contrário disso, eu entendo que quando se esclarece que o que se busca no inquérito policial é a probabilidade da ocorrência do crime, nós estamos valorizando essa atividade, deixando claro que essa atividade é importante. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente vê, inclusive na mídia, né, as pessoas dizendo, não, o inquérito policial comprovou que houve o delito, comprovou a materialidade, comprovou a autoria. Não é função do inquérito comprovar nada. E essa comprovação, ela não tem sentido prático algum, porque ela não permite a condenação. Né? Então é preciso dar o nome correto às coisas para que cada atividade, para que cada instituição pública tenha reconhecido o seu valor pela sua função específica, não pela necessidade de avançar além do normal. Né? Um bom trabalho policial leva ao conhecimento da probabilidade de um crime de forma que o juiz receba a denúncia ou queixa. Se o juiz recebeu a denúncia ou queixa, significa que a atividade policial foi boa. Ponto final. Não precisa mais que isso. A partir dali, é atividade processual. E aí já não é mais a questão da função policial. Ok? Então, para a gente recordar, a autoridade policial vai instaurar a autoridade policial vai instaurar um inquérito através de uma portaria, de ofício, quando ele recebe a notícia crimes de cognição imediata, ou seja, por meios não formais. Né? Nas atividades rotineiras da polícia, como nós dissemos na aula passada, toma-se conhecimento da possibilidade de um delito, faz-se ali uma apuração preliminar e instaura-se a portaria, certo? Ou ainda, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, né? Requisição, as autoridades requisitam que a autoridade policial instaure o inquérito e o ofendido requer que a autoridade policial instaure o inquérito. Aqui nós temos as notícias crimes de cognição imediata. Algumas considerações devem ser feitas aqui. A requisição, boa parte da doutrina entende que o delegado de polícia não pode se negar a instaurar um inquérito uma vez havendo requisição da autoridade judiciária ou do representante do Ministério Público, por se tratar de autoridades, né? A autoridade judiciária dispensa maiores comentários, e o Ministério Público especificamente por ser o titular da ação penal. Particularmente, eu concordo com a doutrina que diz o seguinte: a autoridade policial não pode se negar a cumprir a requisição quando verifica a possibilidade da ocorrência do crime.
Porque quando, de pronto, se verifica que não há possibilidade de ocorrência do crime, não há necessidade de instauração do inquérito, bastaria informação, né? E aí é uma questão, sim, de respeito à autoridade judiciária e do Ministério Público responder. Então vamos imaginar o seguinte: chega uma requisição para a autoridade policial para a instauração do inquérito por um homicídio. E na averiguação, a autoridade policial descobre que o sujeito está vivo, que não houve qualquer homicídio, que foi uma confusão. Ele é obrigado a instaurar um inquérito, praticar os atos e chegar e relatar que não houve homicídio, se ele já sabe de antemão que não existe a possibilidade, não haveria lógica nisso. Então, veja, a questão da autoridade, ela não pode superar o razoável, né? O fato do juiz ser uma autoridade pública e o representante do Ministério Público serem autoridades não pode se sobrepor à racionalidade humana lógica. Agora, evidentemente que a opinião pessoal do delegado a respeito de um fato não vai importar para isso. Até porque a atividade da polícia não é para a polícia, não é um fim em si mesmo, né? É para apurar a possibilidade, é para apurar a partir da possibilidade da ocorrência de uma infração penal, a probabilidade da ocorrência, que vai permitir a opinio delicti e que vai poder se transformar numa ação penal. Então, é instrumental a atividade da polícia, assim como o processo é instrumental para a realização do direito material. A partir disso, não haveria lógica em se negar a instauração do inquérito por uma opinião pessoal. Porém, também não parece lógico que se diga que a autoridade policial é sempre obrigada a instaurar o inquérito. É questão aí, simplesmente, de entendimento a respeito das autoridades. E com relação ao requerimento do ofendido, vale a mesma lógica, né? Se a autoridade policial não conseguir justificar essa não instauração do inquérito policial, ele pode até ter uma ordem superior para que instaure. Tanto que o ofendido se requereu formalmente. Vejam, existe uma diferença fundamental entre requerimento formal, aqui nós estamos falando de um ato formal de requerimento, de um registro de um inquérito, de um boletim de ocorrência requerendo a instauração de inquérito, de um documento escrito requerendo a instauração de inquérito. É diferente, por exemplo, da notícia crime de cognição imediata, o sujeito informa lá e não tem interesse nenhum nisso. Nesse caso de requerimento do ofendido, ele tem direito, inclusive, de recorrer ao chefe da polícia, né, a autoridade policial superior, para que se determine a instauração do inquérito, caso ele não seja feito pela autoridade policial, tá certo? Eu acabei não colocando aqui no slide, mas depois, antes de disponibilizar para vocês no Moodle, eu vou acrescentar aqui a questão da instauração do inquérito via auto de prisão em flagrante. Então, a portaria é o ato inicial do inquérito policial, que é a instauração de ofício, né? Mas é de ofício porque é por decisão da autoridade policial, mas ela pode ser provocada pelo requerimento ou pela requisição. E o auto de prisão em flagrante, ele também já dá início do inquérito. Quando a autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante, já nasce ali o inquérito e nós teremos as providências seguintes. Na sequência aqui eu relaciono as providências que estão expressamente previstas no Código de Processo Penal. Lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, nós temos 10 providências que são indicadas para a autoridade policial. No início eu disse para vocês, o inquérito policial não tem uma forma previamente prevista, não é um processo, é um procedimento administrativo, não está sujeito a nulidades. Como que a gente encaixa, então, essas providências a essa lógica? A situação é a seguinte, nós temos no artigo 6º aquelas providências lógicas para apuração da probabilidade da ocorrência de um crime. Então, chegou até a autoridade policial a possibilidade e ele, através dessas providências, busca a probabilidade. Eu diria para vocês o seguinte, para que a autoridade policial conclua que não houve a probabilidade, que não há a probabilidade da ocorrência do crime, um juízo negativo de probabilidade de ocorrência do crime, ele deve ter praticado todas as providências
previstas no artigo 6º que se encaixe naquela hipótese. Porque senão nós vamos poder dizer o seguinte, olha, mas se você tivesse feito isso, se você tivesse preservado a cena do crime, se você tivesse apreendido os objetos, talvez pudesse se chegar à probabilidade do crime, entendeu? Então aí nós temos um roteiro que permite que, superado esse roteiro, a autoridade policial diga, olha, tomadas todas as providências necessárias, não foi possível apurar a probabilidade de um crime. Ponto final. Então, quais são essas providências? Preservação da cena do crime. Aqui está talvez o maior gargalo da investigação brasileira, né? O maior calcanhar de Aquiles da atuação da polícia no Brasil é a falta de recursos, a falta, muitas vezes, de condição técnica, a falta de pessoal, a falta de aparato para a preservação da cena do crime, né? Vejam, a gente vê muito a atuação da polícia, mas a gente vê numa quantidade infinitamente menor a atuação da perícia criminal, né, da polícia técnica, como se chama em alguns estados, que é quem efetivamente deveria atuar nessa situação. Então, veja que a primeira providência que seria fundamental é algo que a gente sabe que, na grande maioria dos casos, não é feita. Então, obviamente que a preservação da cena do crime tem a ver com a possibilidade de preservação dos vestígios do crime, né, e, obviamente, vai conduzir à comprovação da materialidade do crime. Então, vejamos, quando você tem um crime de homicídio, a preservação da cena seria fundamental, por exemplo, para o desenho do acontecimento do fato. De qualquer forma, o corpo da vítima, o cadáver, vai permitir a comprovação da materialidade. Então, a não preservação da cena pode até acarretar consequência em decorrência da dificuldade de comprovação de como se deu o fato, mas não vai ser impeditivo de comprovação da materialidade. Em outros casos, é possível que seja, sim, um impeditivo da comprovação, até mesmo da materialidade. Passo 2, apreensão dos objetos relacionados ao fato. De certa forma, são até atos lógicos, né? Número 3, colher provas a respeito dos fatos e circunstâncias. Número 4, ouvir o ofendido. Número 5, ouvir o indiciado conforme o interrogatório judicial. Vejam que interessante, quando se fala do indiciado, já se faz a ressalva, conforme o interrogatório judicial, né? O direito ao silêncio alcança também os indiciados, né? Não se resume ao processo judicial. Número 6, reconhecimento de pessoas e coisas e acareações. Reconhecimento de pessoas e coisas é um ato formal de reconhecimento, né? A gente vê muito nos filmes americanos, né? Sabe aquela situação que coloca o sujeito lá atrás de um vidro pelo qual ele não possa ver quem está reconhecendo, coloca ele com outras pessoas para que ele seja reconhecido? O Código de Processo Penal tem um procedimento muito parecido com esse, previsto como sendo o de reconhecimento de pessoas e coisas, e o correto seria ser feito dessa forma. Acareações. As acareações são colocar pessoas que falam, que apresentam versões diferentes, frente a frente, para que possa, através desse confronto, tentar apurar quem é que diz a verdade, certo? Determinar exame de corpo de delito e outras perícias. Providenciar a identificação datiloscópica e folha de antecedentes. Aqui, esse número 8 aqui já é uma providência bem formal mesmo, né? A identificação datiloscópica são as digitais, obviamente, buscar a folha de antecedentes para saber se essa pessoa eventualmente já tem outros delitos cometidos. E uma coisa interessante, a determinação do exame de corpo de delito e outras perícias. Eu disse para vocês, inquérito policial busca elementos de convicção da probabilidade do crime, e não provas, né? A prova busca a certeza a respeito do fato. Então, prova se produz lá no processo. No inquérito, nós produzimos atos, diligências de informação. Mas e a questão do exame de corpo de delito e das perícias? Eles acabam se convertendo em provas no processo. Por que já determinar? Primeiro, porque, via de regra, o exame de corpo de delito e as perícias, eles têm limitação temporal, tá? Eu costumo fazer uma brincadeira, até meio forte em relação a isso, dizendo o seguinte:
Quando alguém é vítima de um homicídio, não dá para pegar o cadáver, enfiar numa geladeira e ficar esperando o processo para que se faça a perícia durante o processo. Tá? É uma brincadeira mórbida, mas é para que isso seja fixado de forma mais fácil para vocês. Não dá para fazer isso. O cadáver tem que ser liberado, a família tem o direito de fazer o velório, de se despedir, né? Uma situação até natural e a gente, inclusive agora nesse momento que a gente está vivendo, até isso tem sido limitado para as pessoas, né? Nessa pandemia terrível que a gente está vivendo. Mas, enfim, não dá para parar a vida das pessoas para realizar determinadas providências só no momento do processo. Não é possível você levar adiante. Assim como você precisa da prova de que aquela substância é uma substância entorpecente para poder levar adiante um inquérito a respeito do tráfico de substância entorpecente. Então, é necessário que se realize exame de corpo de delito para tratar da materialidade delitiva e outras perícias. Mas aí o código traz possibilidades, que a gente vai ver quando a gente estiver estudando prova, inclusive de interferência já nessa fase, tá certo? De inquérito, ou então, lá no processo, de se questionar essa prova. Então, aqui no inquérito, que é efetivamente necessário no processo, vai ser submetido a contraditória e ampla defesa lá no processo. E aí a gente vai ter os meios específicos que nós vamos estudar quando estivermos tratando das provas, certo? Seguindo, né, as duas últimas providências. 9, averiguar a vida pregressa do indiciado, individual, familiar e social, condição econômica, atitude, estado de ânimo, antes, durante e depois do fato, temperamento e caráter. Isso aqui pode ser fundamental para efeito de determinação de restrições, ainda na fase de investigação, né? Prisão preventiva, eventualmente medidas cautelares alternativas à prisão. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a questão do afastamento das pessoas no caso de violência doméstica, né? Essa é uma situação. Então essa investigação social, digamos assim, da pessoa é fundamental, porque você pode ter que responder prontamente a respeito destas circunstâncias. E, por fim, algo que foi incluído mais recentemente, salvo engano, em 2016, que foi incluído esse inciso 10, que diz: colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Ou seja, se a pessoa está presa, é responsabilidade da autoridade policial dar início à questão da responsabilidade pelos filhos menores que dependam dessa pessoa. Na verdade, eu não sei se isso aqui está no lugar certo, né, se isso é um ato do inquérito, mas num país com tantas carências, com tantas deficiências em relação à prestação da atividade social das pessoas, nunca é demais ressaltar isso. Então, coloca-se aqui algo que talvez não fosse de responsabilidade da polícia, mas coloca-se mais uma função nobre, né, para que a polícia pratique, que é de dar pelo menos início aí à responsabilização por filhos e pessoas com deficiência que estejam sob os cuidados de pessoa presa. Seguindo, eu disse para vocês que a autoridade policial não pode arquivar o inquérito policial, ela tem que chegar ao final. Então, veja, uma vez iniciado o inquérito policial, ele vai ter um relatório feito pela autoridade policial e esse inquérito vai ser submetido à apreciação do Ministério Público ou do ofendido nos casos de ação penal privada. Nos casos de ação penal privada, não há grandes discussões. O ofendido ou ingressa com a queixa-crime ou não. Como ele pode ou não fazer isso, porque ele não é obrigado a ingressar com a ação penal, se ele quiser guardar aquele inquérito policial na casa dele e esquecer da situação, acabou o problema. A polícia fez a parte dela, entregou, e aí o titular da ação penal ele está amparado pela disponibilidade que ele tem da persecução penal. O Ministério Público não. O Ministério Público é informado pela obrigatoriedade da ação penal.
Então, ele precisa dar andamento. Só que o Ministério Público pode entender que aquele inquérito não lhe permite a formação da opinião delicti. E aí, o que ele faz? Ele determina o arquivamento. Porém, ele tem algumas providências que ele precisa tomar. Comunicar a vítima, comunicar o investigado e a autoridade policial. Ou seja, é uma satisfação que o Ministério Público dá para os envolvidos. Vítima e ofendido, além da autoridade que providenciou o inquérito. Além disso, ele encaminha imediatamente para uma instância revisional do próprio Ministério Público para homologação. Isto aqui não é algo, digamos, antigo no Código. Isso aqui foi incluído no Código de Processo Penal a partir do pacote anticrime. Até dezembro do ano passado, era diferente. O Ministério Público propunha o arquivamento para o juiz se concordasse, homologava o arquivamento, se não concordasse, ele submetia a chefia do Ministério Público. Era o que dizia o artigo 28. Aí a chefia do Ministério Público, ou seja, topo da carreira, seja no Estado, seja na República, ou concordava com o arquivamento, e aí o juiz era obrigado a homologar, ou determinava que um outro membro da instituição oferecesse a denúncia, né? E aí ele respeitava a opinião daquele membro do Ministério Público que entendeu que não é caso de denúncia, mas ele fazia prevalecer a opinião do Ministério Público instituição. Então o artigo 28 foi alterado para ficar mais condizente com a titularidade da ação penal para o Ministério Público, que não tem mais interferência do juiz, né? Quem homologa o arquivamento da ação penal é o próprio Ministério Público. Mas vejam, isso não fica a cargo do promotor de justiça da primeira vara, da primeira instância. E vejam por que isso. Porque isso não é algo que é poder discricionário daquele representante do Ministério Público que está naquele local, naquela época. É uma prerrogativa do Ministério Público. Por isso que o Ministério Público vai ter que organizar uma instância revisional, né, na sua estrutura, para que essa instância revisional faça prevalecer a opinião do Ministério Público. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma coisa é o juiz decidir diferente. Uma coisa é o juiz da primeira vara criminal ter uma opinião a respeito de um delito e o juiz da segunda vara criminal ter outra opinião. Por quê? Porque os envolvidos têm a segunda instância para recorrer. E aí lá eles vão acertar qual é o entendimento adequado. Agora, quando isso acontece em relação ao representante do Ministério Público, é extremamente complicado. Imagine numa determinada cidade, na mesma comarca, haver um promotor que oficia na primeira vara, que entende que uma determinada conduta é criminosa, e o promotor que atua na segunda vara entende que aquela conduta é atípica. E aí você tem lá duas pessoas próximas que se conhecem, que foram vítimas da mesma conduta, o inquérito policial apura da mesma forma as duas condutas e quando chega no momento do oferecimento da denúncia, um promotor oferece denúncia porque entende que o fato é delituoso e o outro não porque entende que o fato não é delituoso. Então, quer dizer, socialmente isso seria extremamente complicado. Então, é por isso que a opinião é a opinião da instituição. Então, é Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Ministério Público, Procuradoria da República, Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, é por isso essa necessidade de revisão por uma instância que vai ou não homologar. E aí, a observação, a vítima ou seu representante legal, ou a União, os estados e os municípios, nos casos de crimes praticados em detrimento dos entes públicos, todos eles poderão, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância competente no órgão ministerial, certo? Então, há aí não só o encaminhamento para a instância revisional, como a possibilidade de interferência dos interessados lá para tentar reverter aquela situação de arquivamento, ok? Chegamos ao grande ponto de questionamento a respeito do inquérito policial, quando se trata de definir nosso sistema é acusatório ou nosso sistema é inquisitivo, né?
E aí, como eu já disse para vocês quando tratamos dos princípios, o pacote anticrime deu um passo muito grande em direção à definição disso. Infelizmente, nós tivemos a interferência do Supremo Tribunal Federal e a questão do juízo das garantias, que seria, né, um ponto de decisão a respeito dessa controvérsia, no meu modo de entender, um ponto de decisão positiva a respeito dessa controvérsia, acabou, pela interferência do Supremo Tribunal Federal, suspendendo indefinidamente, né? Num primeiro momento, o Dias Toffoli suspendeu temporariamente, num segundo momento, o Fux suspendeu por tempo indeterminado a aplicabilidade dessas medidas. Mas é bom que a gente traga aqui, porque isso pode amanhã passar a valer, como pode não valer nunca mais. Mas a gente precisa entender qual seria a consequência da vigência dessas disposições no nosso ordenamento. Então, veja, o artigo 155 está lá no Código de Processo Penal desde sempre, a redação dele foi reformada em 2008, mas ele diz o seguinte: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, lembre-se, prova, objetiva, certeza. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Elementos da investigação objetivam probabilidade. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Na prática, o que significa isso aqui? Na prática, significa que o juiz pode, no nosso sistema, buscar lá no inquérito argumento para condenar o réu. Ah, mas aí está escrito que ele não pode fazer isso exclusivamente. Sim, por isso que é muito comum que nas sentenças a gente leia assim: cotejando o conjunto probatório dos autos e o inquérito policial, né, apreciando a prova dos autos em confronto com os elementos do inquérito, ou seja, abriu-se uma ressalva para que o juiz pudesse ir buscar lá naqueles elementos que não foram produzidos com a finalidade de convicção dele, que não foram produzidos para que ele tenha certeza, a certeza para condenação. Essa palavra exclusivamente foi incluída em 2008, porque, na verdade, a redação seria: não podendo fundamentar a sua decisão nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, incluiu-se isso aí para que o inquérito continuasse podendo ser utilizado como meio de formação da decisão. Antes da gente subir para o artigo 3º-C, que está suspenso, vejamos aqui, pelo menos para que não passe batido nesse primeiro momento, a questão das ressalvas das provas cautelares não repetíveis e antecipadas. O que são provas cautelares? As perícias são provas cautelares. São provas que precisam ser produzidas sob pena de você perder aquela possibilidade, né? A porta arrombada precisa ser periciada porque ela precisa ser consertada, porque a pessoa não vai ficar com a casa dela arrombada eternamente, porque o processo vai demorar 6, 8 meses, 1 ano para chegar naquele momento. Então, faz-se a perícia e libera a casa para que ela seja consertada. Faz-se o exame de corpo de delito na lesão corporal, porque ela vai desaparecer com o tempo. Faz-se a perícia para comprovar a causa da morte na vítima do homicídio, porque ele vai ser enterrado e não vai ser mais possível fazer isso, certo? Ou vai ser cremado, seja lá qual seja a forma daquela pessoa agir em relação a isso. Mas então as provas cautelares são aquelas que precisam, por cautela, ser produzidas sob pena de você não poder produzir no momento posterior. As provas não repetíveis são aquelas que foram produzidas e que não poderiam ser no momento posterior, né? Aqui é aquela história, de certa forma, a prova cautelar, ela é determinada porque ela não pode ser repetida. É o caso, os 2 casos que eu disse para vocês, são provas que são cautelares por não serem repetíveis, né? O exame de corpo de delito na lesão corporal ou no cadáver podem não ser repetíveis, porque com o tempo aquilo vai desaparecer, né? Então, assim, a decomposição do corpo humano vai fazer com que desapareça a possibilidade de você verificar, por exemplo, uma lesão provocada por um disparo de arma de fogo, certo? A troca da fechadura
vai fazer com que não seja possível repetir a perícia para saber se foi arrombado ou não. E as provas antecipadas? As provas antecipadas são aquelas que são produzidas mediante contraditório judicial, ou seja, são produzidas perante o juiz, com o defensor, com o promotor, mas que são requeridas de forma antecipada. Então, por exemplo, existe uma testemunha de um delito que mora fora do país e que estava aqui de passagem, que está voltando para o seu país e que provavelmente não volte aqui. Primeira coisa, o Brasil, né, a justiça brasileira não tem competência para determinar que uma justiça de outro país, por exemplo, ouça essa testemunha e mande a oitiva para cá. Não tem esse poder. Então, portanto, olha, a única testemunha do fato é um turista que estava no Brasil que está indo embora. Então, a pessoa interessada pode requerer, seja o ofendido, seja até mesmo por iniciativa do delegado, a produção antecipada daquela prova. Mas aí a prova vai ser produzida perante o judiciário. É o juiz que vai determinar a produção antecipada de prova e vai se reunir lá numa audiência para ouvir o depoimento daquela pessoa. Então, embora esse depoimento vai estar lá nos elementos de inquérito, é uma prova propriamente dita, certo? Bom, e o que trouxe para nós o pacote anticrime? O artigo 3º-C, né, que no seu parágrafo 3º diz o seguinte: os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz de instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidas para apensamento apartado. O que significa isso aqui? Exclusão física do inquérito dos autos do processo, né? Esse seria um passo fundamental, e se for colocado em vigor, vai ser um passo fundamental para a gente sair do ranço inquisitivo que vive o processo penal e, de fato, partir para um processo de partes, para um processo efetivamente acusatório. Então, o que seria isso aqui? Quais são as matérias de competência do juiz das garantias? O inquérito policial, né, a determinação de prisão provisória, de medidas cautelares, ou seja, tudo o que acontece antes do recebimento da denúncia. Quem recebe a denúncia já é o juiz do julgamento. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu dali para trás, com exceção, basicamente, dessa questão das provas cautelares não repetíveis antecipadas, não vai chegar ao conhecimento do juiz do julgamento, né? Então, não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz de instrução e julgamento. Então, isso funcionaria como, de fato, o processo acusatório, ou seja, possibilidade de ocorrência de delito, o juiz, o delegado, instaura o inquérito policial, apura a probabilidade da ocorrência do delito, remete para o Ministério Público ou para o acusador particular, eles olham o inquérito, formam a sua opinião, redigem a peça acusatória e apresentam ela em juízo. Em juízo, vai a peça acusatória, com a convicção do Ministério Público ou do querelante, eventualmente com os documentos relativos às provas irrepetíveis, às antecipação de provas, né, em apenso, mas o inquérito fica lá na secretaria do juízo de instrução. Sempre à disposição das partes. Então, mas eu poderia, então, defensor, ir lá, olhar o inquérito, chegar na testemunha e dizer assim, olha, lá na polícia você disse isso. Poderia, não tem problema em relação a isso. Só que o juiz não vai estar com aquele depoimento lá. Ele não vai confrontar o depoimento, ele vai ouvir o que a testemunha vai dizer lá. Se ela disser assim, olha, eu disse lá, mas eu me enganei naquele dia, estou dizendo outra coisa hoje, o juiz vai ter que lidar com isso. E aí, a justificativa que se coloca para essa exclusão física dos autos do inquérito policial é aquela ideia da cognição, é aquela ideia do juízo, né, que a pessoa faz quando toma contato com determinados fatos, né? A ideia da contaminação da formação da convicção do juiz,
certo? A possibilidade de o juiz se contaminar por aquilo que consta do inquérito, quando, na verdade, o que se almeja é que ele forme a decisão dele com base nas provas produzidas no contraditório judicial. Então, o objetivo de se excluir é justamente impedir que haja essa contaminação no que diz respeito à livre formação da convicção do juiz pela apreciação da prova produzida em contraditório, certo? Então, é a ideia de que, veja, o que aconteceu na fase de investigação serviu para formar a opinião delicti, para justificar a probabilidade do delito, e é o que acontece no processo que pode ou não conduzir o juiz à certeza para efeito de condenação. Então, a lógica é esta. Para irmos caminhando para o final, o termo circunstanciado é o substituto do inquérito policial para o caso dos juizados especiais criminais, né? Nós sabemos que os juizados especiais criminais se prestam ao julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais e os crimes punidos com pena máxima não superior a 2 anos, tá certo? E nestes casos não é necessário se instaurar o inquérito policial. Faz-se uso do termo circunstanciado. O termo circunstanciado é uma abreviação do inquérito policial. É uma espécie de, como eu coloco aqui para vocês, uma espécie de boletim de ocorrência mais robusto, com mais informações. Então, lá vai haver necessariamente a descrição do fato, né? A narração do que foi dito ali pelas partes, a indicação do autor, das vítimas e de testemunhas, e, eventualmente, informações a respeito da comprovação da materialidade delitiva. Então, por exemplo, caso de lesão corporal de natureza leve, né? A vítima vai ser conduzida, vai ser indicado que ela vá procurar atendimento médico e o relato desse atendimento médico, o mero registro feito no hospital a respeito de qual foi o atendimento, quais foram as providências tomadas e a natureza da lesão, já serve, já substitui o exame de corpo de delito. Tá? O juizado especial criminal tem por finalidade dar um julgamento célere, né? Não sério, sério todo julgamento teria que ser, né? Um julgamento célere e um julgamento informal em relação aos outros, né? Mais rápido, mais informal, muitas vezes solucionando numa audiência preliminar, sem mesmo a necessidade de instauração do inquérito. Então, por isso, se dispensa a instauração do inquérito policial. Por outro lado, pode ser que, em virtude da complexidade do fato, aí sim, ainda que se trate de infração de menor potencial ofensivo, seja necessário a instauração de inquérito policial. Então, uma informação já antecipada para vocês. Sempre que o fato for complexo e o termo circunstanciado não se mostrar adequado para que se submeta ao juizado especial criminal, é um indicativo de que deve se instaurar o inquérito policial, e aí não vai haver julgamento pelo rito sumaríssimo. Aí vai haver o julgamento por um outro rito, que é o rito comum sumário, tá certo? Mas rito também é uma matéria que a gente vai ver só lá em processo penal 2. Então, o termo circunstanciado é o documento adequado a ser realizado no caso das infrações de menor potencial ofensivo, desde que a complexidade do fato não indique a necessidade de instauração de um inquérito policial. Ok? Eu vou encerrar aqui a apresentação para que nós possamos finalizar esta aula. É interessante que a gente tenha uma boa compreensão da forma de investigação e, especialmente, do inconveniente que a juntada do inquérito policial produz na ação penal, tá certo? E aguardemos aí o desfecho desta suspensão das medidas do juiz das garantias que foram tomadas por essa lei do fim de 2019, para a gente verificar como que nós vamos ficar. Em entrando em vigor, nós vamos ter uma alteração muito substancial do processo penal.
Eu acho que é fundamental que a gente não ignore, ainda que seja suspenso, que a gente não ignore essas mudanças, né? Porque elas visam, de fato, solucionar definitivamente essa questão da natureza do nosso processo penal, ok? Então, em relação à investigação preliminar, em relação ao inquérito policial, era isso, e nós nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos.